Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo, né? Vamos falar hoje sobre litosfera, mais especificamente litosfera e sociedade, né? Sociedade, que é esse ambiente qual nós vivemos, né? E a litosfera ela é essencial para a sobrevivência em sociedade, né? A litosfera é onde transcorre todas as atividades humanas, é onde nós fazemos tudo, né? Se você já leu a tua apostila, leu em livro, viu em outras aulas, a litosfera basicamente é a camada sólida do nosso planeta, né? Essa camada sólida, superficial, onde nós plantamos, onde nós construímos, onde nós caminhamos, de onde nós retiramos recursos naturais para a nossa sobrevivência, né? Então, basicamente, sobre a litosfera, nós erguemos as nossas edificações, é dela que nós extraímos os nossos recursos naturais, como madeira, água, alimentos, metais, além de outros elementos, né? E, claro, a litosfera ela tem um histórico de formação que nos leva aí a 4,5 bilhões de anos, que é o período de vida aí do nosso planeta, 4,5, 4,6 bilhões de anos. Tá? Então agora que você compreendeu que a litosfera é a camada sólida do nosso planeta, que é nela que nós construímos, plantamos e retiramos os nossos recursos naturais, a gente pode dar sequência nesse conteúdo, já que nós, seres humanos, somos seres que dependem da natureza. Obviamente que nós dependemos da nossa litosfera, tá? Por mais que nós tenhamos criado tecnologias mais e mais modernas, né? Ainda somos muito dependentes da natureza. E quando eu falo natureza, eu volto para o foco desse vídeo, que é a nossa litosfera. Dentro dessa natureza, nós extraímos recursos. Né? Esses recursos a gente pode dividir em dois grupos, que são os recursos renováveis e os não renováveis. Né? Para simplificar, os recursos renováveis são aqueles que são inesgotáveis. Né? Ou seja, eles podem voltar a surgir novamente, né? Como por exemplo a energia solar, como por exemplo a água. Né? Então dá para a gente dizer que elementos naturais renováveis são aqueles que possuem ciclo. Né? Dentro da litosfera transcorre a água. Né? A água ela passa por processo cíclico. Então eu tenho lá a água em estado líquido, ela se aquece, ela evapora, depois ela se condensa, chove de novo, ela volta para o seu estado líquido. Então a água ela possui um ciclo, por isso que ela é um elemento renovável. Né? Dentro da litosfera nós fazemos tudo e é na litosfera que chega a luz solar, por exemplo. Né? Então a luz solar, apesar aí, de todas as condições, né, ela sempre vai estar aí presente. Por isso que a gente vai denominá-la como, né, renovável. Tá? O outro nível que a gente pode delimitar aí como não renovável, ou seja, elemento não renovável, já que os renováveis são inesgotáveis, são cíclicos e estão sempre se renovando. Agora a gente vai falar dos não renováveis. Os elementos naturais não renováveis são aqueles que não possuem ciclo, né? Ou se possuem ciclo de formação, esse ciclo ele é muito lento, tá? Então, trazendo para miúdos, digamos assim, esses elementos não renováveis, eles são produzidos por processos muito lentos e como eles levam muito tempo para se formar, a gente vai consumindo eles até que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais extraí-los porque não vai dar tempo de eles se renovarem. Dentre os elementos não renováveis, a gente pode citar a fonte de energia mais consumida no mundo. Né? Você pode pensar que é a hidroelétrica, mas não é. A fonte de energia mais consumida do mundo é o petróleo, que é um combustível fóssil, que é um elemento não renovável. A formação do petróleo demanda aí milhões e milhões e milhões de anos. Né? E se leva milhões e milhões de anos, não dá tempo de você esperar o petróleo se formar. Né? Por isso que a gente busca por aquilo que a gente chama aí de fontes de energia alternativas, que usam as energias
renováveis, como a hidrelétrica, ou a solar, ou a eólica, por exemplo, né? Então, dentre os elementos naturais não renováveis, a gente pode citar o petróleo, o carvão e o gás, que são combustíveis fósseis, né? Fósseis porque se formaram aí há bilhões de anos a partir, né, de elementos orgânicos, né? Então, um outro exemplo aí que a gente pode estar citando aqui no que se refere a energia né, a elementos não renováveis, podemos colocar aí os solos, né? Se você degradar o solo, for degradando, vai chegar um momento que você não vai conseguir recuperá-lo, né? Por isso que você tem processos de arenização, salinização e desertificação em solos aí muito degradados. Tá? Eu espero que tenha ficado claro que a litosfera ela é essencial para a nossa vida, porque é nela que nós desenvolvemos todas as atividades do nosso cotidiano. Plantamos, colhemos e, obviamente, sobrevivemos. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Né? Um abraço. Valeu!